Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui trazendo esse vídeo uma breve explicação sobre como resolver exercícios de interpretação. Então veja bem, todo exercício de matemática ele tem uma finalidade, que é testar o seu conhecimento dentro de determinado conteúdo, dentro de determinado assunto. Então pode ser fração, conjuntos numéricos, potenciação, radiciação, funções, etc. Então, cada exercício pode trabalhar com mais de um tipo de assunto ao mesmo tempo ou um assunto, mas ele pode ser cobrado de um modo mais teórico. Por exemplo, se eu cobrasse, quanto que é 23 mais 57? Isso é uma forma de eu cobrar um exercício, uma forma de eu cobrar um assunto. Uma outra forma é eu perguntar, Joãozinho tem R$ 23 e ele acaba ganhando R$ 57 do seu amigo. Quanto o Joãozinho tem agora? Então, esse é um outro tipo de exercício porque aqui a gente vai estar trabalhando com interpretação de texto. Ou seja, nós vamos precisar ler uma situação e dessa situação a gente vai ter que extrair o problema matemático, certo? Existe um terceiro tipo também, que são os exercícios de demonstração, mas esses normalmente não são tão cobrados assim. Bom, e o que eu trouxe aqui? A gente vai entender um pouquinho como abstrair, como puxar as informações do exercício de uma maneira mais adequada para que nós possamos aprender em resolver qualquer exercício de interpretação, desde que nós tenhamos as ferramentas adequadas. E para isso você precisa saber a teoria, seja de fração, potenciação, etc. O que o exercício está sendo cobrado, você precisa saber. E como você consegue extrair essas informações? Bom, separei 7 exercícios. O primeiro é assim: Marcos leu a metade das páginas de um livro na segunda-feira. Na terça-feira, leu a terça parte das páginas do livro. E na quarta-feira, terminou as últimas 30 páginas do livro. Então, aqui, se a gente fosse separar, né, o livro tem uma determinada quantidade de páginas. Então, X é o total de páginas. Percebam que aqui nós podemos resolver de duas formas diferentes. E aqui a gente entra já com técnicas de resolução. Mas para isso você precisa saber identificar. Então, a primeira forma de resolver é algebricamente. A segunda forma de resolver é geometricamente, junto com a aritmética. Eu vou optar por resolver pela segunda forma, mas a gente acaba misturando todas as formas porque elas acabam se complementando. Então vamos colocar esse aqui, ó, esse formato aqui como se fosse o tanto de páginas do livro, ok? Então ele leu metade. Metade foi já na segunda. Então aqui, ó, já foi metade. Só que a gente não sabe quanto que é essa metade, né? É a metade de x. Depois ele leu mais um terço. Então aqui, se ele leu a metade mais um terço do total, né? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, isso aqui é um terço, né? Mais um terço. E esse fim aqui são as 30 páginas. A gente primeiro precisa saber o quanto do total são essas 30 páginas. Para saber, primeiro, a gente tem que saber quanto que é a metade mais um terço. Para isso, basta resolver a soma entre as frações. A gente sabe que para poder deixar equivalente os dois, a gente precisa fazer o MMC. Para quê? Porque o MMC é quando a gente consegue separar. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card, onde eu explico como resolver e por que a gente precisa fazer o MMC dos denominadores aqui na soma de frações. Mas enfim, é só multiplicar em cima e embaixo por 3 e nesse daqui é só multiplicar em cima e embaixo por 2. Então aqui a gente vai ter 3 sextos mais 2 sextos. Nesse caso aqui a gente tem 5 sextos. 5 sextos do total, ou seja, tudo que ele leu aqui, ó, equivale a 5 sextos do total. Ou seja, essas 30 páginas aqui é um sexto. É uma parte de 6. Se é uma parte de 6, para eu saber quanto que são as 6 partes, basta eu multiplicar 30 por 6. E aqui nós vamos ter o 180. Ou seja,
Este livro tem 180 páginas. Só para que vocês não fiquem no escuro, a gente pode resolver também por álgebra. Então aqui tem a metade de x, depois ele vai ter 1/3 de x mais 30, tudo isso vai ser igual ao próprio x, certo? Nesse caso aqui, o que, que nós vamos fazer? A gente vai fazer aqui MMC, mesma coisa, ou seja, vai dar os 5/6, só que vai ser 5/6 de x mais o 30 é igual a x. Logo, esse 5/6 de x que está positivo vai passar para o outro lado negativo. E nós vamos ter o seguinte: 30 é igual a x menos 5/6 de x. Fazendo aqui, a gente vai ter o seguinte: 6 a gente multiplica com o x direto e depois subtrai do 5. Então, a gente vai ter que 30 é igual a x, 6 vezes x é 6x, 6x menos 5x é o próprio x. Tudo isso dividido por 6. 6 está dividindo, passa multiplicando. Portanto, 30 vezes 6, portanto, x vale 180 páginas. Mesma resposta, tá, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Segundo exercício. Uma máquina demora 27 segundos para produzir uma peça. O tempo necessário para produzir 150 peças é, percebam, o primeiro exercício cobrou frações. E a gente poderia resolver tanto algebricamente quanto geometricamente e aritmeticamente. Muito bem. Nesse caso aqui, ele está cobrando um conhecimento de tempo, porque percebam, ele passou de segundos para minutos e hora. Então, é conversão de unidade de tempo. Então, aqui o que, que a gente vai fazer? Tem que fazer 150 vezes 27. Então, vai estar treinando duas coisas, multiplicação e conversão de unidade. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 0, 5, 0, 4. 450. 4.050. Esses 4.050, o que, que a gente precisa fazer? Isso daqui são os segundos. Nós vamos dividir isso daí por 60 e vamos descobrir quantos minutos nós temos. Então, vejam, já simplifiquei ali por 10. Então, a gente vai fazer 40 dividido por 6, que vai dar 6. 6 vezes 6 é 36, tira aqui então. 4, desce o 5. Aqui agora vai dar 7, certo? 7 aqui vai dar 42. Sobra 3. Portanto, a gente tem aqui 67 minutos. 67 minutos. E esses 3 aqui foram o que sobraram, certo? Mais 3. Esse resto aqui é o quê? Segundos, porque eu não fiz a divisão. Então, esse aqui ainda está em segundos. 67 minutos, a gente sabe que é o quê? 1 hora, 7 minutos e os 3 segundos. Que alternativa temos aí? Alternativa A. 1 hora, 7 minutos e 3 segundos, ok? Então, aqui a gente vai ter essa parte. Vamos lá. Uma escola precisa comprar mesas e cadeiras novas para seu refeitório. Cada mesa com 4 cadeiras que serão distribuídas nos 3 setores do refeitório. Em cada setor do refeitório cabe 8 fileiras de mesas e em cada fileira cabem 14 mesas. Quantas mesas e cadeiras deverão ser compradas? Então aqui, a gente sabe que cada mesa, né? Uma mesa tem 4 cadeiras. Muito bem. Aí a gente vai ver, ó, 3 setores, certo? 3 setores de refeitório. Então, a gente tem 3 setores que estão conectados a... Em cada setor tem 8 fileiras de mesas. E cada fileira de mesa tem 14 mesas.
e em cada mesa nós temos 4 cadeiras. Então, basta que nós façamos o seguinte. Multipliquemos 3 vezes 8, a gente vai ter 24 fileiras de mesas ao total, certo? Agora a gente tem que fazer o quê? 24 vezes o 14 para descobrir o total de mesas. Se a gente fizer aqui, ó, 24 vezes 14, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 2 é 8, mais 1, 9. 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 2, 2. Então aqui a gente vai ter 6, 9 mais 4, 13, 1 mais 2 é 3. 336 mesas. Então não é nem a alternativa A e nem a alternativa B. Para a gente saber a quantidade de cadeiras, basta fazer este número vezes 4. 336 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. 1344. E aqui nós temos a nossa alternativa. Muito bem. Terminamos. Exercício muito simples, pessoal. Você vê, é questão de interpretação. A gente vai fazendo conexão entre os grupos. Esse daí é basicamente multiplicação, esse exercício. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Vejam, porque ele já está cobrando uma coisa com álgebra, né? Mas vamos lá que a gente consegue resolver de um jeito muito simples. Seja um número natural n diferente de zero. Número natural é todo número que a gente pode contar, ok? Somando-se uma unidade a n, ele passa a ser divisível por 6. E subtraindo uma unidade de n, ele passa a ser divisível por 7. Ou seja, se a gente pega o n mais 1, ele se torna o quê? Um múltiplo de 6. Ou seja, ele pode ser 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e etc, né? Etc. A gente vai tentar descobrir esse valor aí. E quando a gente subtrai, então, ou seja, se eu pego o n e tiro 1, ele vira um múltiplo de 7. Ou seja, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e assim sucessivamente. Vamos colocar o etc aqui. A gente não sabe quais valores são esses. Agora, qual o menor valor possível para n? Por quê? Porque existem infinitos valores para n. Essa é uma informação importante. Existem infinitos valores. Só que a gente tem que descobrir qual é esse valor. Como? A gente precisa ver. O n, ele é um número que vai estar entre esse múltiplo de 6 e esse múltiplo de 7. Sendo que a gente vai ter o n menos 1 aqui. Ou seja, vamos ter primeiro o múltiplo de 7, o n e depois o múltiplo de 6, ok? Então a gente tem que ver. Primeiro é o múltiplo de 7, depois é o múltiplo de 6. Bom, se a gente olhar aqui, pela sequência, olhando certinho, vamos ver aqui, ó. 14, tem 14 e o 12 que estão conectados. Ó, o 6 com o 7 não tem como ser, porque não tem nenhum número entre eles, certo? 6 e 7, ó, já esquece esses dois, não tem como ser. Agora, o 14 e 12 poderia, porém, o múltiplo de 7 ele tem que ser menor que o múltiplo de 6. Então, a gente tem que sempre fazer essa comparação, olhando desse modo, tá, pessoal? Ó, 35 e 36, vejam só, o múltiplo de 7 é menor que o múltiplo de 6. Só que tem que ter um número entre eles, ó. Ó a sequência aqui dos números. Primeiro número, segundo número, terceiro número. Vejam só. Essa é a sequência, ok? Porque se eu subtrair um número aqui, ó, subtraindo uma unidade de n, ele passa a ser múltiplo de 7. Ou seja, tirei 1. Eu tenho o próprio número que eu tinha antes e eu somei 1. Então, são 3 números distintos, certo? Vamos observar que aqui nesse conjunto de números, nós podemos ter? Podemos, veja só. 28 é um múltiplo de 7, depois vem o 29 e depois vem o 30, certo? Então, aqui seria o 28, múltiplo de 7, depois viria o 29, que é o próprio n, e depois o múltiplo
de 6, que é o 30. Portanto, qual o menor valor possível para n? O menor valor possível para n possível é 29. Vejam que interessante. A gente tem que estruturar, tá, pessoal? Ou seja, aqui vocês precisam saber o que é um divisor, o que é ser divisível, o que é um múltiplo, e tem que ter essas noções de sequência, tá? Assim como precisam ter essa percepção, né, das sequências numéricas. Muito bem. Questão 5. Uma loja de roupas anunciou uma grande promoção e todos os produtos estão com 40% de desconto. Opa! Porém, para pagamentos à vista, é aplicado um outro desconto sobre o preço com o primeiro desconto, de 10%. Qual o desconto final para pagamento à vista? Ou seja, todos os produtos já estão com um desconto de 40%. Então, todos eles vão ser cobrados 60% do valor final, do valor original. Só que esses 10% não é em cima do valor original, mas e sim sobre o preço com o primeiro desconto. Então é 10% em cima desse daqui, certo? Então, se vamos dizer que x é o preço de um produto. Quando eu faço o desconto, eu vou ter o quê? X menos 40% de x, certo? Muito bem, ou seja, eu basicamente vou fazer isso daqui, vai ser descontado 40% de x. Só que daí eu vou fazer outro desconto, ou seja, aqui eu vou ter o 0,6x, né? E eu vou aplicar outro desconto, 0,6x menos os 10%, né? 0,1 vezes o 0,4x, porque é em cima desse que eu vou fazer o desconto, certo? Então eu tenho que aplicar os 10%, que é o 0,1, em cima do 0,4. Então aqui eu vou ter o seguinte, 0,6x. Aqui, quando a gente multiplicar 0,4 com o 0,1, a gente vai ter o seguinte. Duas casas depois da vírgula, vamos ter isso aqui, ó. Ou seja, a gente vai descontar isso aqui. Então, o valor final, 60 menos 4, 56. Esse seria o valor final. Ou seja, qual o desconto final para pagamento à vista? 56% de desconto. De desconto não, né? É 56% do valor final, do valor original, certo? Portanto, o desconto é de 44%. Por que 44? Porque para o 56 chegar no 100, falta 44. Então, o desconto, ou seja, o preço original do produto é X. Se eu peguei e o valor após o primeiro desconto passou a ser 60% do valor original, eu fazendo esse segundo desconto, ele passa a ser 56% do valor original. Então, o desconto de facto que aconteceu depois dos dois, depois de ter o pagamento à vista também, o desconto é de 44%, ok? Então, esse é o desconto depois do pagamento à vista. Aí aqui, vocês percebem que aqui é porcentagem, né? E questão de saber observar desconto de desconto. Tem diferença desconto de descontar dois valores em cima do valor original, tá? Porque se a gente pegasse 40 com o 10 ia dar 50%, mas não é isso de fato que está acontecendo, tá? Porque esses 10% não está sendo em cima do valor original, mas em cima do preço já descontado. Ou seja, o desconto vai ser menor. Porque se a gente juntasse os 40%
com os 10% ia dar 50%. Só que aqui o nosso desconto não foi de 50%, foi de 44%, certo? Tá vendo como tem uma certa ligeireza. Ah, quem pagar mais 10%, quem pagar à vista vai ter mais 10% de desconto. Só que é em cima do valor já descontado. Então o desconto vai ser menor, ok? Do que se fosse feito em cima do valor original. Muito bem. Aqui, esse outro exercício. O alfabeto usado no planeta Beta 3 tem somente 3 letras: Bzão, Bzinho e Beta. Os sobrenomes dos seus habitantes são uma sequência formada por 6 letras, sendo que a primeira não pode ser Bzinho. Por exemplo, Bzão, bababá, etc. são possíveis sobrenomes utilizados nesse planeta. A sequência, assim, não é um sobrenome permitido nesse planeta. O maior número de sobrenomes diferentes que podem ser dados no planeta ou seja, a gente pode estruturar da seguinte forma: nós temos 6 espaços. Fica nítido que aqui a gente vai usar combinatória, tá, pessoal? Questão de contagem. Problemas de contagem, tá certo? Combinatória. Aqui, no primeiro espaço do sobrenome, nós só temos 2 possibilidades. Essa é a única restrição, tá? É a única restrição. A gente pode repetir número, pode deixar números iguais, etc. Mas o primeiro não pode ser o Bzinho. Então, nós só temos 2 possibilidades no primeiro. No segundo, temos 3. No terceiro, 3. No quarto, 3. No quinto, 3. No último, também 3. Então, aqui, nós temos o seguinte: basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. 162 vezes 3, nós temos então 486. Essa é a resposta correta. Pessoal, esse exercício é muito simples, porque a gente só precisa entender que esse exercício ele é de contagem. E contagem a gente está falando de possibilidades. Quantas possibilidades existem, certo? Quantidades, né? Estudo das quantidades possíveis que podem ocorrer. É igual possíveis placas de carro, possíveis senhas de banco e etc. A gente entra nesse quesito. E o sétimo e último exercício, que não é nem tão fácil, nem tão difícil, é o seguinte: um cachorro avista um gato que está a 30 metros de distância e inicia uma perseguição. Ambos começam a correr em linha reta no mesmo sentido e com passadas sincronizadas. Então, os passos eles são ao mesmo tempo. Só que o cachorro, a cada passo, ele anda 50 centímetros e o gato só 30. Aí a gente quer saber depois de quantas passadas o cachorro alcançará o gato. Ou seja, vamos lá. A gente está falando de posição. Cachorro, gato. Se estamos falando de posição, a gente basicamente pode trabalhar com o plano cartesiano. Nesse caso aqui a gente não vai subir, não tem altura, só tem distância para frente, certo? Vamos colocar aqui. Esse é o ponto 0. Esse ponto é onde o cachorro está. E aqui o ponto 30, isso daqui cada um tem metros, né? Então, cada um é 30, só que 30 metros. E aqui onde o gato está agora. Cada uma passada do cachorro, ele ganha mais 30 não, mais 50 centímetros de distância. Ele se aproxima o quê? 20 centímetros. E a cada um do gato é mais 30 que ele anda, 30 centímetros. Ou seja, o cachorro, ele inicia na posição 0 e o X eu vou chamar a quantidade de passadas. Ele anda 0,5 por passada, certo? Como a gente vai estar trabalhando em metros, né? 0,5 por passada. Enquanto o gato, ele está na posição 30 e cada passada ele ganha 0,3. A gente quer saber
Em que momento 0 mais 0,5x é a mesma coisa que 0,5x. Em que momento a posição desses dois vai ser igual, certo? Agora é só resolver essa equação. Muito simples. Isso daqui seria uma resolução algébrica. Daria para resolver aritmeticamente? Sim, daria, sem nenhum problema. Mas vamos resolver desse modo aqui. Então aqui a gente vai ter 0,5x menos 0,3x, que é igual a 30. Aqui a gente vai ter 0,2x, que é igual a 30. 0,2 está multiplicando, passa, portanto, dividindo. Então aqui, quando a gente divide por um número decimal, pessoal, a gente faz o seguinte, ó. A gente olha se tem a quantidade de casas depois da vírgula é igual. Se for, a gente consegue dividir. Se não, a gente iguala, que é o caso aqui. Tem uma casa agora e tem uma casa. Cancela as vírgulas e aí a gente pode fazer a divisão. 300 dividido por 2 é 150, certo? Vamos verificar. Então aqui o x é a quantidade de passadas e aqui deu 150 passadas. Vamos verificar. 50 centímetros, a gente vai fazer vezes 150 para saber se é isso mesmo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 1 é 5 mais 2, 7. Então aqui deu 0,057. Isso daqui, 7.500 centímetros ou 75 metros. Tá certo? Agora o gato. Então o gato é 30 centímetros. Então a gente vai multiplicar também pelo 150. 000 mais 3 vezes 0. 0, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 0, 5 e 4. 4.500 centímetros ou 45 metros. Isso daqui foi o que ele andou a mais. Só que o problema é, ele já estava no 30. 30 metros mais 45, de fato, vai para a posição de 75 metros. Então, é depois de 150 passadas, tá bom? Depois que eles derem 150 passos, o gato vai ser alcançado pelo cachorro, tá certo? São formas de se resolver. Nós poderíamos também montar duas funções aqui no plano cartesiano, né? Fazer o plano cartesiano completo, fazer duas funções, onde um começa no 0, 30 e etc. Tá bom? Existem muitas formas, só que a questão é, não adianta a gente dominar 300 ferramentas, mas não saber aplicar. É preciso que vocês aprendam a aplicar as ferramentas, ou seja, os assuntos que vocês dominam. Caso contrário, não adianta de nada você dominar a teoria, mas não saber colocar em prática, não saber traduzir, não saber interpretar um exercício, tá certo? Para isso, vocês precisam aprender a aplicar. E a gente pode aplicar de diferentes formas. Basta que vocês possam traduzir cada informação dentro de um exercício, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários ou entrem em contato comigo através do meu Instagram, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Não se esquece de deixar aí um gostei, se vocês gostaram. Compartilhe essa aula aqui para quem está interessado em aprender mais sobre exercícios de interpretação da matemática. E estamos sempre juntos. Até a próxima e bons estudos!